O Palmeiras entrou firme em campo contra o Porto, a torcida vibrou, empurrou, cantou, fez um show no MetLife Stadium, mas ficou aquele gostinho incompleto, porque ficou faltando a bola na rede, ficou faltando o golzinho da vitória. E nós estamos aqui hoje para falar sobre isso. A nossa resenha é sincera, a gente não esconde opiniões, a gente não quer saber de engajamento, de causar, a gente quer falar o que a gente acha que deve falar, como palmeirenses que gostam e amam o Palmeiras e seguem o Palmeiras em todo lugar. Até quando não dá, a gente manda um representante. Está aí o Paulo, que estava lá em New Jersey, no MetLife Stadium, aquele tapete remendado que eu vi hoje no jogo do Fluminense. Bem decepcionante também esse aspecto aí. E a gente vai falar do jogo. Ficou um gosto, né, gente? Ficou um gosto aí de coisa incompleta. Ficou aquele algodão doce que bateu um vento e encheu de poeira, né? Não deu para a gente saborear o algodão doce. Ou a maçã do amor que a gente mordia, daí a boca era pequena e caía no chão, na terra do parque, e perdia a graça. Vamos lá, gente, vamos falar desse Palmeiras 0, Futebol Clube do Porto 0. Quem quer falar algo assim revolucionário, que ninguém falou até agora? Bom, vamos falar aqui primeiro diretamente dos estúdios Rooftop aqui na cidade de Orlando. A gente esteve lá em Nova York. O que é mais decepcionante de tudo é que nós fizemos a nossa parte. A nossa torcida vai marcar a cidade de Nova York. Pode ter certeza que, independente do que acontecer no Mundial daqui para frente, o Palmeiras, a torcida do Palmeiras já deixou a marca dela nesse Mundial. Fomos, sem dúvida nenhuma, o time brasileiro com maior torcida. Estivemos ali em 46 mil. Eu, em todo momento, falava que ia dar 50 e 60, 50 e 60. A negada ria. Eu falava, mas eu tô vendo tanto palmeirense caindo da árvore aqui. Não, imagina, você tá vendo a mesma coisa. Bom, deu lá, 47 mil. Foi uma pena. Eu acho que a gente teve várias oportunidades. Se tivesse sido 3-0, que era o placar que eu cantei desde o começo, não ia ser estranho, porque realmente a gente deu um sufoco neles, mas eu acho que a afobação dos jogadores, né, a estreia no Mundial, eu acho que essa pressão que existe em cima da Sociedade Esportiva Palmeiras por esse Mundial, se pesa para a gente, deve pesar para eles também, né? Mas a gente fez bonito, a gente jogou bem. Agora, eu vou falar uma coisa que eu estava comentando aqui em off com os meninos. O europeu marca muito bem, gente. A grande vantagem deles em relação ao nosso futebol sul-americano não é o ataque, é a defesa. Eles marcam muito bem e vai ser muito difícil. A gente vai ter que treinar muito 1-2 ali para passar eles, porque eles têm a manha, eles sabem se colocar. E o tapetinho ali foi recém-instalado, né? Então o gramado realmente não foi dos melhores, mas o jogo foi gostoso, foi bonito ver a torcida. Foi mais bonito ainda ver a Times Square, porrada de palmeirenses como eu nunca vi na minha vida. E já estamos fazendo e já somos história na FIFA, no Mundial de Clube de 2025. É isso aí. Garba, você tem alguma observação? Posso só querer fazer uma pergunta aqui para o nosso caro Paulo.
Você chegou cedo no estádio lá, Paulo? Que hora você chegou? Cheguei, eram umas 4 da tarde, o jogo era 6. Que normalmente aqui a gente tem um negócio que chama tailgate, né? Que assim, você se reúne no estádio, você já entra com o carro, foi o que eu falei, os caras levam. Tanto é que eu mostrei, eu filmei, você viu os caras com a torcida do Porto, inclusive. O Porto tem os portugueses têm uma colônia muito grande em Nova Jersey, né? O jogo foi no estado de Nova Jersey, que é vizinho ali de Nova York. E não sei se vocês repararam, se vocês virem alguns vídeos que eu mandei, eles tinham barraca, os caras vão com barraca, leva churrasqueira, leva tudo, né? Então, é uma tradição. Não, eu pergunto isso também porque alguém falou a respeito de molhar o campo e tudo mais, e que seria interessante que os caras tivessem molhado o campo. E isso remete um pouco é quase dá vontade de dar risada, né? Porque achar que todo mundo vai irrigar o campo da mesma forma como a gente faz em casa não tem cabimento, né, cara? É uma brincadeira. Eu, sinceramente, eu não vi isso, não reparei isso nem no intervalo, tá? Se teve irrigação ali, não acho, sinceramente, eu não sei dizer. Não acho que teve, tá? Porque eu não reparei, eu teria visto no intervalo e eu não reparei nisso. Não, eu só queria fazer um paralelo e uma brincadeira ao mesmo tempo, porque eu acho que é pertinente aquilo que o César já abordou algumas outras vezes, que é a respeito desse complexo de vira-lata. E que eu acho que a gente tem que superar um pouco algumas coisas, porque, né, César, porque às vezes parece que o Palmeiras tem alguns traumas na vida, né? Um dos traumas é o Boca Juniors na Libertadores, ganhar do Boca Juniors no pênalti, dos pênaltis da Libertadores. Eu acho que eu já vi o Palmeiras sendo eliminado umas 3 vezes. E outra, fazer gol em europeu, em mundial. Pô, eu vi o Palmeiras contra o Manchester, eu vi o Palmeiras contra o Chelsea, eu vi o Palmeiras contra o Porto, agora são 3 europeus em mundial, quer dizer, falando num geral, assim, né? Pô, um mínimo golzinho, a gente fez um golzinho com o Veiga de pênalti, nesses 3 mundiais. Então, é exatamente isso que você está falando, Paulo, saber lidar, não é que o europeu marca da forma correta, e eles sempre tiveram o nosso ataque como referência e tudo mais, né? Sim. E eu acho que talvez isso seja uma das grandes falhas do futebol. Não falha, mas um aspecto a ser corrigido do futebol brasileiro mesmo, que é um futebol mais leve, em relação até ao próprio futebol argentino, que é um futebol de mais força, mais corpo. A gente sempre teve mais dificuldade para jogar contra o Uruguai, argentino, alguns tipos de futebol que são tão técnicos quanto a gente, mas tem essa vitalidade, né? Então, é realmente isso. E a gente teve a oportunidade para ganhar, né, cara? O bom é isso. E tá faltando, né? Eu não sei o que vocês acham, porque a gente tem times na cabeça lá atrás que fica aquela pessoa, pô, aquele cara é matador, faltou aquele espírito, né? Então, porque a nossa defesa até que foi bem, apesar de a gente ter dado uma sambadinha ali com aquele jogador que a gente tinha comentado mesmo, o Moura, o Gia, e ali a cobertura do Gomes eu acho que foi muito boa. O Aníbal Moreno também foi bem, então o problema é no ataque. O ataque, e aí? Como é que a gente vai fazer nesse ataque? Fala aí, Garba, o que você achou do nosso ataque? O que você achou da nossa defesa durante o Porto? Eu acho que a defesa até que foi bem, mas o ataque, o que você acha? Olha, primeiramente, toda estreia em campeonato grande assim, geralmente o time sente, né? Não é todo time que chega ali já chega empolgado, já chega com sangue frio. E você podia notar, assim, a ansiedade, principalmente na parte do ataque que você está falando aí, né, Gabriel? Tem que ter sangue frio ali na hora do arremate, né? E, infelizmente, deixamos a desejar nesse quesito aí, né? O jogador ele tinha que ser mais cabeça. E nós não temos, né? Pelo menos nesse elenco aí, aquele cara cabeça, matador frio, né? Tipo Barcos que a gente tinha, né? Você lembra dele? Fazedor de gol. Cara, mas é jogo, né? Por isso que fala, jogo é jogo. A gente poderia ter feito 3, poderia ter saído perdendo logo no início ali no lance errado do Aníbal, né? Não sei se vocês lembram. A entregada que ele deu, o cara bateu para fora. Verdade. Não é verdade? Podia ter tomado um gol ali. Podia ter feito 3, aí é do jogo. Infelizmente é do jogo, né?
Agora é pensar no próximo aí, ver o que vai acontecer, mas satisfação, dizer que a gente está satisfeito, assim, ficou aquela pontinha, né, pô, decepcionante, né, não foi totalmente decepcionante, mas ficou aquela pontinha de amargo, né, como se diz. Mas vamos lá, a vida que segue, né, gente, vamos focar, vamos melhorar, ajeitar esse meio campo nosso aí que tá precisando dar uma encostada melhor, né, na criação, principalmente, né. Não sei se vocês notaram, mas eu acho que tá faltando alguma coisa ali, né? O que você acha? Queria só fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta, né, para o César. Vocês acham que a gente entra com o mesmo time no próximo jogo? O que vai ser? O que você acha, César? Sinceramente, eu acho que vai entrar basicamente com o mesmo time, mas eu acho que ele vai colocar um homem aberto na esquerda. Ele vai jogar com um ataque de 3. Vai jogar com o Estevão, Vitor Roque e possivelmente Alan ou Facundo. Eu acho que está mais para Facundo no começo do jogo. Vai ser a surpresa do jogo. E deve voltar Emiliano Martinez, porque a gente perdeu muita qualidade de passe na saída de jogo, né? Perdeu muita qualidade. O Aníbal foi muito bem, ele não errou passe e tal, mas você vê na própria questão, ele teve uma chance de conclusão no segundo tempo, ele bateu muito mal. Ali, se você pegar Danilo, se você pegar Zé Rafael, se você pegar Richard Rios ou Emiliano Martinez, todos teriam acertado aquela bola melhor do que ele acertou. O Aníbal não é um bom pisador de área, não é um bom volante apoiador. Então, eu acho que deve voltar o Emiliano Martinez. Mudança radical da maneira de jogar, eu não acredito. O adversário perdeu possivelmente o melhor jogador, isso não quer dizer nada, porque o Porto perdeu o melhor goleiro, o outro foi lá e catou tudo, né? Deu um pouco de sorte também. Não quer dizer nada, o centroavante deles, que tem o apelido de Trezeguet, perdeu o pênalti, mas é um centroavante trombadão, perigoso, e a gente nunca sabe, né? Esses times africanos, esses times asiáticos, eles têm uma disciplina tática avançada, disciplina tática. Não quer dizer que eles consigam nivelar tecnicamente na maioria das vezes. Ficando no jogo contra o Porto, né, eu não achei que o Palmeiras amassou, não, como o pessoal está falando. Eu achei que o Palmeiras foi bem, fez um jogo bom, foi mais, propôs mais o jogo, né, eu adoro usar as expressões, propôs mais o jogo, chegou bem à frente, pressionou em determinados momentos, mas também se expôs e teve alguns perrengues defensivos ali, que a gente, por detalhe, também não levou o gol, né? Então, não acho que o Palmeiras amassou o Portão, o Palmeiras foi bem, poderia ter ganho, merecia ter ganho, mas merecer não existe. Para merecer, você tem que fazer a bola chegar na rede. E tá faltando, cara, tá faltando o homem geladeira, o homem gelado. Ali o Augusto falhou o gol. Não tinha dúvida, ele ia chapar a bola ia para a rede, e o Estevão atrapalhou. Então é um nervosismo misturado ali com uma falta de nervosismo da estreia, tá, ok. Mas também tem um pouco dessa história que eu quero falar, mas a gente vai falar mais para frente disso, do complexo de vira-lata, que é alavancado pela nossa imprensa, que tem que vender os torneios europeus que os canais e os órgãos dele gostam de passar, entendeu? Mas diga aí, Galo, você ia perguntar alguma coisa, parece, né? Não, eu ia perguntar a respeito justamente dessa formação, a respeito da atuação que você falou da parte do volante aí, do Aníbal Moreno, e da nossa marcação. Acho que o Aníbal deu uma vacilada no começo, mas depois melhorou. Eu acho que eu esperava mais do Richard Rios, cara, para falar a verdade. Nessa partida, eu achei que o Richard Rios deixou um pouco mais a desejar. E nesse caso de bola, a conclusão dele, finalização, vamos lembrar, ele é primeiro volante, né? Ele não tem aquela necessidade, bom, lógico, todo mundo tem que saber chutar, tá? Então, mas a pergunta é a seguinte, o Giai, ele levou algumas bolas ali, e depois ele é mantido, a gente manteria ele para a segunda partida. Eu acho que ele foi bem, ele começou a levar os dribles, mas depois, no segundo tempo, ele se ajeitou.
E o Palmeiras, no segundo tempo, principalmente, fez prevalecer o aspecto físico mesmo, né? Eu acho que isso tem que ser alguma coisa aproveitada nos próximos jogos também, ou não? Então a pergunta é essa parte defensiva, acho que a gente consegue se manter com o Giai ali, a gente não vai precisar recorrer a Marcos Rocha, ou ao Mike e tudo mais, porque na parte ofensiva, cara, sinceramente, eu tô com uma grande esperança no Paulinho, mas a gente não sabe se ele tem condição de jogar, se ele entrar jogando, então Eu acho que o Paulinho não tem condição de jogar. Eu acho que o Paulinho não tem condição de jogar. A gente estava até brincando aqui em off, eu e o Garba, e o meu Palmeiras, né? O meu Palmeiras entraria com Paulinho, Armando, né? O Estevão, o Vitor e o Facundo. A gente ia entrar com, na verdade, 4 atacantes, né? Mas no Paulinho não tem. Porque eu acho que o Paulinho ele tem essa capacidade de fazer isso, entendeu? De armar o ataque. Mas ele não tem condição. Aliás, eu não sei quem foi que avaliou ele, a gente não vai conversar sobre isso, a gente não tem informação de dentro, a gente não sabe absolutamente nada, então é tudo dedução aqui, né? Agora, a minha opinião, e eu já falei isso uma vez aqui, eu acho que o Palmeiras, o melhor Palmeiras que eu vi jogar nos últimos 2 meses, a gente jogou com o Vitor Fux, com o Bruno Fux na direita, cara. A gente jogou com 3 zagueiros, a gente liberou o Piquerez, a gente na verdade jogou com um 3-5-2, né? Então eu acho que esse foi o melhor, foi o Palmeiras que ganhou 5 jogos. Eu gostaria de a gente vai comentar isso mais na nossa próxima reunião ali, voltada para o segundo jogo contra o Al-Ahly, né? Mas uma das coisas que falta, além do homem geladeira para fazer o gol, falta o enfiador de bola, né? O cara que enfia a bola para os famosos facões, as diagonais aí, que aí apareceria o jogo do Paulinho, mesmo que ele jogasse menos tempo, apareceria o Vitor Roque, que está sendo sacrificado por esse sistema reacional de jogo que a gente tem. Para isso, como a gente não tem essa pessoa, não tem esse jogador, Maurício não é assim, Veiga também tá muito deficiente nesse aspecto, nós temos 2 caras na nossa zaga que são metedores de bola e com qualidade, que é o Bruno Fux e Murilo. Seria muito interessante também ver essa formação com esses 3 aí, e colocando Piquerez de ala, Giai de ala, ou outro ala no lugar do Giai. Não acredito que outro ala no lugar do Giai ficaria bem, mas é uma coisa para a gente discutir para o próximo jogo aí. Em relação ao jogo contra o Porto, faltou, o Palmeiras não manteve um padrão de jogo o jogo todo, oscilou, teve momentos bons, depois teve uma queda, se expôs ao contra-ataque, se expôs a alguma armação de jogo do Porto, e do segundo tempo preponderou pela parte física. Então isso aí me preocupa um pouco, porque apesar, o empate não foi um mau resultado, mas nós temos uma coisa para discutir também. O último jogo é contra o time da casa, e o time da casa tem uma estrela que é protegida, não se pode nem encostar. Se já contra o Porto tocava nos caras, se marcava qualquer falta, contra Lionel a coisa vai ser semelhante ou pior, até porque é o time do Hard Rock Stadium, certo? Verdade. Um time medonho, uma defesa horrorosa, como a gente viu no primeiro jogo, mas a gente sabe que a FIFA é vezeira dessas coisas aí de fazer alguma política, né? Verdade. O que você acha, Garbelli? Você concorda comigo ou eu sou um chorão como todos os brasileiros? Não, Sérgio, tá errado não. Se você analisar bem o apito ali do Hondurenho, que apitou o jogo ali,
você não podia encostar nada, né? Qualquer lancezinho ali, a faltinha boba, encostou é falta. O time português parecia um time brasileiro, né? Na verdade, bem parecido mesmo. Parece que o futebol lá é copiado daqui, pelo menos na malandragem, né? Cara, e a questão de formação tática, o Felipe Anderson praticamente está sendo segurado ali para dar proteção na cabeça do Giai ali, né? Não sei se vocês já repararam isso aí também, né? Ele está segurando aquele lado direito ali. Concordo. Está rendendo. Concorda? Concordo. Que entrou o Fux lá, liberou. Onde estava o Fux em campo ali, ele fez o facão pelo meio, né? Jogou para ele. Aí ele rendeu, apareceu o futebol dele. Então, mas é coisas que a gente vai discutir mais lá para frente, né? Talvez no próximo episódio a gente comece a comentar isso aí. Mas são coisas a ser analisadas, né? Pode reparar. No próximo episódio, o pessoal que está vendo a gente vai maratonar os nossos vídeos, né? Pegar desde o começo, passar o fim de semana vendo, para aprender. Para aprender a analisar o Palmeiras. É isso aí. Só uma observação, eu não vejo. Só uma observação, Paulo, em relação a essa do Bruno Fux, eu acho que jogou bem, mas depende da equipe contra que a gente está. Acho que o Abel varia muito, né, em relação à equipe que a gente vai jogar. Eu acho que é difícil ele entrar com uma marcação, porque ele vai entrar com 2 volantes, depois 3 zagueiros, para jogar com os laterais mais estendidos. E eu gosto do ataque, como você falou, o ataque de 3 ali, com o Paulinho, o Estevão e o Vitor Roque. Mas desde que a gente tivesse, eu prefiro uma formação com 3 volantes. Aí eu colocaria o Aníbal, o Martínez e o Rios. Mas eu gosto do Fux também, acho legal, ele sabe enfiar a bola, tá, passar. Mas eu acho que isso só mostra uma coisa, só para analisar esse pensamento mesmo. E a gente tem o Felipe Anderson. E se perguntar para vocês o que vocês acharam da participação do Felipe Anderson nessa partida. Eu tenho o Anderson, o Veiga e o Maurício. Seriam jogadores justamente para fazer isso, né? Dar assistência, pô. Não são eu acho que o Anderson até ele participa mais da defesa do que do ataque, pô. Qual é a opinião de vocês aí? Eu achei os 3 apagados, né? Tanto o Felipe Anderson, tanto o Veiga, tanto o Maurício, eu achei eles apagados. Eles estavam, eu não sei, é o que eu estou falando, eu acho que esse esquema que a gente está tradicional, com os 2 laterais, a gente não tem uma Arrascaeta, a gente não tem um Valdívia, a gente não tem um 10. A criação do Palmeiras é ou Veiga, ou Felipe Anderson, ou Maurício, somados ao Rio. Quando você põe o menino, o Aníbal, para mim, apesar dele ser um pouco melhor na marcação, a qualidade do passe dele, para mim, é inferior ao do Emiliano. Eu acho que o Palmeiras perdeu. E eu acho que o Abel, ele fez a opção pelo Aníbal, pelo tempo, pela confiança. E eu acho que ele já vai mudar para o próximo jogo, porque eu acho que o Emiliano é mais bola hoje, futebol é momento, a gente sabe disso, hoje o Emiliano é mais bola que o Aníbal. E eu acho que, como o Garba falou, eu acho que quando a gente tem ali a nossa direita mais guarnecida, a gente libera o Felipe Anderson. O Felipe Anderson está jogando mais de volante do que de armador. Então ninguém arma. A armação do time do Palmeiras hoje tá praticamente só o Rios, porque fica todo mundo marcando e ninguém arma. E daí fica o Vitor Roque correndo para lá e para cá, e o Palmeiras não aprendeu a jogar ainda com o Vitor Roque, que essa é a verdade. O Palmeiras está acostumado a jogar com um ponto de referência na frente, e o Vitor Roque vem correndo de trás. Então, quem joga assim é o Paulinho. Agora, o Paulinho parece que não pode jogar o tempo todo, então não sei. Quem tem que saber disso é o Abel Ferreira. A gente está aqui só dando pitaco. Não, mas aí, mais um adendo que a gente pode dar, né? O Abel jogou o Paulinho pela esquerda e sacou o Facundo do time, né?
pelo menos nesse jogo. Qual que é a lógica? Porque o Facundo ele veio jogando praticamente todas as partidas, né? Durante a temporada. Concordo. Nossa. Não é verdade? Qual É que é a ideia verdade. de colocar o Vitor Roque lá na esquerda? Eu não entendo, cara. Tem certas coisas também que às vezes no tabuleiro do xadrez ali se torna meio complicado pra gente, né? Vocês estavam comentando. Cabulosa. Vocês estavam comentando sobre o Felipe Anderson, né? Está mais defendendo do que atacando. Eu vou fazer uma provocação aqui. Vocês lembram como jogou contra o Flamengo na final de Montevidéu e como jogou contra o Chelsea o Gustavo Scarpa? Scarpa era praticamente um ala, né? Exato. Então, o Felipe Anderson é o Gustavo Scarpa pela direita. É isso que o Abel está fazendo dele, cara. Tá? Na minha opinião. Ele ofensivamente nesse jogo contra o Porto, ele foi um 0, porque ele teve que ficar jogando atrás e abriu ali com a entrada do Estevão e do Rios de novo, só que ele ficou muito atrás. Ele não criou nada. Em 3 ou 4 lances, ele voltou para fazer a cobertura do Giai na lateral da área. Inclusive, ele tomou 2 bolas boas ali. Ele tem técnica para isso também, para marcar. Só que, assim, acaba sendo um desperdício de virtudes, né? O cara que tem um passe bom, que tem um chute bom, que tem um drible bom, que sabe se colocar, sabe atacar o espaço. Adoro atacar o espaço. Então, eu entendo que é um desperdício. Mais desperdício do que era o Scarpa naquela outra fase. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas é isso aí mesmo, é o básico. Não tem outra explicação, porque praticamente ele tornou um pajem ali do Giai, né? É a sombra do Giai. Ele virou a cobertura. Na verdade, ele faz a cobertura do Giai. Exatamente. É isso. E sabe, é um desperdício porque o que acontece? A bola não chega no Estevão, porque para jogar nessa posição, então você tem que botar alguém no lugar do Estevão e trazer o Estevão para o meio. Porque quando ele joga assim, ele cobre, ele não alimenta o Estevão tem que vir buscar, o Estevão não sabe fazer isso, e daí fica... Por isso que foi o que eu falei, de todas as formações que eu vi, a que eu achei mais certa foi sem um lateral direito de ofício, jogando, a gente ficar com 5 no meio, sendo que o Felipe Anderson fazia a subida ao mesmo tempo que o Estevão fazia a descida, e aí é que dava aquela troca de... E foi aí quando a gente começou a ganhar. Agora, ele que treina lá todo dia, se ele não está vendo isso, ele deve estar vendo alguma coisa que a gente não sabe, né? É questão de bola nas costas, Paulo. Eu acho que esse é o grande problema. Bola nas costas, sacanagem. Diga aí, Galuzzi. Diga aí. Cara, questão de bola nas costas é um problema, pelo amor de Deus. Só você, Garba, só você. Não, só fazer uma observação, César. Você falou do Gustavo Scarpa, não, ótimo. Pode ser de qualquer jeito, mas se pelo menos o Anderson chutasse ou cruzasse que nem o Scarpa estava fazendo naquela época, estava ótimo, né? Mas, sei lá, tudo bem. Vamos que vamos. Eu acho que o Abel vai ter que descobrir ainda o melhor time ali no meio da competição, pessoal. É isso aí, vai ser na raça mesmo, porque eu acho que o ataque tem que ser mais leve, solto, ficar mais tranquilo. Isso. Mas também tudo pode mudar com um simples lance de sorte. Bater na bola, beijar o lado de dentro da trave e ir para a rede. Em vez de bater na trave, voltar na cabeçada do Murilo. Então o golpe de sorte pode mudar todo esse converser nosso, pode mudar toda essa disposição, pode mudar até a opinião aí dos grandes comentaristas, né, dos grandes redes aí que falam bem e falam mal o tempo todo, né? E então é um detalhe onde a bola bate e pode mudar totalmente a conversa no dia seguinte. Exatamente. Besta para bestial.
Vamos motivar essa galera. Vamos só fazer uma pergunta para vocês. Alguém falou alguma coisa de ter um comentário lá na comissão técnica de futuramente o Cebola assumir alguns, porque eu acho que alguns dos membros dele da comissão técnica iriam voltar para Portugal. É isso? E o Cebola ia fazer a armação do time junto com toda a equipe. E já faz, tá tudo junto ali. E eu acho que é bom para você ter Vão contratar o Filipão de supervisor e Vanderlei Luxemburgo de consultor. Né? E o Mano Menezes está desempregado também, vai ser. Cara, não, para. Aquilo lá não existe. Ele já está ali dentro. O Cebola não é um alienígena, não. O Cebola é. Total, maravilhoso. Eu só peço que para você, Abel, motiva esse time, Abel. Tira todo esse de qualquer vestígio de complexo de vira-lata. Coloca espírito de matador nesse ataque, Abel. Põe na cabeça dessa galera que se a gente é campeão aqui na América do Sul, a gente tem que representar aí. Pelo amor de Deus, Abel. Faz isso, moleque. Que é isso, meu? Precisa parar com esse negócio. Pô, eu vou entrar em campo, eu vou pedir um autógrafo pro Messi, meu. Minha referência. Quem é a sua referência? É o Messi. Pô, para com que referência? Sua referência é teu pai, é teu tio, tua mãe, né? A minha referência é o Neymar. Puta, piorou, né? Aí complica as coisas. Depende. Se o cara for montar uma boate, pode ser o Neymar, porra. Nós estamos aqui. O meu sonho é ser igual o Haaland. Eu até quero ser loirinho, que nem ele. Pô, para com isso, meu. Vamos lá meter bola, meter gol. Depois tirar foto. Bacana. O pessoal tem que acreditar mais em si, pessoal. Goleada, entendeu? E que nem diz o Felipe Melo, né? Eu vi uma foto do Felipe Melo, tirou uma foto junto com o Pepe, cara, no bastidor do jogo lá em Miami. Pepe e Felipe Melo. Olha isso, só faltou o Gattuso, né? Só faltou o Gattuso para completar, e o Gascoigne lá, o Gaza, né? Para completar os finesses do futebol mundial. Também o Passarella, Daniel Passarella também faltou isso aí. Mas às vezes o que falta no Palmeiras é justamente um pouco do bad boy, que é muito louco ali. Sabe, aqueles que não sabem nem com quem que tá jogando, se é contra. Tem que lá quem que é, esse espírito assim, um pouco. Tá faltando isso. Vamos lá. A gente tem que acreditar nesses jogadores também. Vamos lá. Eu tenho a impressão que se o Richard Rios tivesse um pouquinho desse espírito, naquela bola ali que o Estevão pôs o pé na frente, ele tinha chutado a bola, o pé do Estevão, tudo para dentro do gol. Cara. Exato. Faltou um ódio ali naquela bola. O ódio que depois ele chutou a segunda bola que sobrou para ele. Ele chegou chapando, o Estevão pôs o pezinho e atrapalhou. Já chuta, rasga tudo. Estevão, zagueiro, bola, goleiro e tudo, meu. Ei, César, mas você viu que ele parou no lance, ele ficou reclamando do Estevão? Ele deu as costas pro lance. Depois que a bola veio dele, ele chutou de novo. E depois que acabou o lance, ele ainda ficou falando um monte na orelha do Estevão. Merecido. Ficou putaço ali com aquele lance ali. Então, vivendo e aprendendo, né? O nervosismo tem que ser positivo, cara. É chegar rasgando e parar de respeitar demais. Outra coisa, esquece a mídia. Não houve aí o seu Zela da ESPN, o seu Antônio da UOL, os velhuscos lá da UOL, lá, do cara que fica falando de uns tempos a esta parte, o Alviverde de Parque Antártica. Tem umas figuras dessa ainda na crônica esportiva, ainda que fica assistindo 3 telões em casa lá, vai ver tudo, até o campeonato da Bulgária, os caras assistem, entendeu? Então, a parada bola, esses caras não entendem nada, nunca jogaram bola, são cachaceiro de boteco, pior que a gente, porque a gente ainda trabalha, né? Os caras ficam falando que a Europa, porque não sei o que, tá bom, os caras são bons. Mas eu vou tirar um pouquinho daqueles dinheirinhos lá que tá meio esquisito, vou deixar para lá, não vou falar disso não, que tá rolando uma guerra aí e os caras estão ganhando muito dinheiro com isso. É o fim. A Premier League fica cada dia mais rica com a guerra.
Pior. É novela humana, né? É novela humana. O esporte não deixa de ser uma grande novela. E eu só finalizando, aqui não sei se está finalizando, César, uma frase que eu ouvi rapidamente o Thiago Leifert falando. Não tem nada contra o Thiago Leifert, ele é um ótimo apresentador, tal, mas irreverente. Mas ele citou alguma coisa como futebol é entretenimento. É lógico que o futebol é um entretenimento, como qualquer produto da mídia acaba se tornando entretenimento. Mas antes disso era um esporte. A gente não pode esquecer disso. Então o esporte às vezes tem uma dinâmica diferente de um entretenimento, que ele dá a certeza para você, dar aquela emoção, alguma coisa assim. E às vezes o jogo, esse a gente teve um 0-0 com muita emoção. Eu acho que não vai faltar gol. Eu estou acreditando no ataque do Palmeiras, mesmo que seja com o Veiga, mesmo que seja com o nosso... Opa, caiu. Opa, Caiu. derrubaram ele. Foi demais. Ele ia falar do Flaco. Derrubaram ele. Eu acho que foi o César. Ele ia falar mal do Flaco, o César derrubou ele. Não. É que eu falei que acho que ele se empolgou. Eu falei que o risco de ter chutado bola, Estevão e tudo para dentro do gol, e ele se empolgou. Aí voltando aí. O César falou que derrubou você. Ele falou, ele ia falar mal do Flaco, eu derrubei ele. Eu ia falar mal do Flaco Lopes, eu derrubei ele. Eu sou fã do Flaco Lopes. Caiu meu estúdio, perdão, amigo. Caiu meu estúdio. Estúdio gravado. Eu tive que arrumar o estúdio não. Perdão, pode você dizer. Chutou tudo para dentro do gol, Galozinho. Gente, vamos porque senão o pessoal vai ficar cansado e amanhã não vai funcionar nossos vídeos aí, né? Bom. Tá bom. Então vamos nessa. Por hoje tá bom? E a gente volta depois falar mais coisas aí sobre o Al-Ahly. Al-Ahly, né? Al-Hilal. Al-Hilal joga contra Al-Hilal. Tá? Al-Ahly. Eu já falei, para mim é tudo Al-Bilal. Então. Agora, só para terminar, gente, vocês me permitem terminar aqui com uma frase linda? A frase da semana é: Chelsea, cuidado. Não viu algo parecido, não? Nossa, hoje eu vi uma, cara, que é assim: líderes do Campeonato Mundial na Copa do Mundo e líderes no Brasileirão. Meu, é brincadeira. Os caras ganharam. Tem um cara lá que é garçom, meu, sabe? Se eles não ganhassem também ali, eles, assim, de todos, vou ser bem sincero, o adversário mais difícil foi para mim do Fluminense, pegou o Borussia, e nós fomos o segundo adversário mais difícil, falando dos brasileiros. E no episódio, atirei o pau no gato, né? Não somos mais vira-lata, cara. Mas, a gente vai ficando por aqui porque a gente precisa continuar essa conversa segmentada, focalizada, para o pessoal aprender mais com a gente. Vamos nessa, pessoal. É nóis. Palmeiras. Boa noite, boa tarde, bom dia. In America, good morning. Good afternoon, good evening. E até.